Eu quero saudar toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Diga glória a Deus. Eu me sinto alegre por poder cultuar a Deus juntamente com esta igreja. É a segunda vez que o Senhor me dá a oportunidade de poder estar juntamente com os irmãos. Na primeira oportunidade que estive aqui, confesso à igreja que saí daqui renovado. Vim para entregar e saí renovado. E naquela ocasião, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre confiar. E aqui tivemos o privilégio de poder falar um pouco sobre o que é confiar em Deus. E hoje eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 100. Desde já agradeço ao nosso pastor Alex, meu amigo. Fico feliz por o Senhor ter entregue esse rebanho em suas mãos e o Senhor assim está o conduzindo. E todo o ministério que o ladeia, Deus abençoe a vida de cada um, no nome santo de Jesus. Deus abençoe também os levitas, músicos desta casa, no nome santo de Jesus. Se puder tocar aí, bom, vai ser uma bênção no nome santo de Jesus. Cada grupo que se apresentou, cada departamento, Deus seja louvado pelo nome de Jesus. Foi apresentado minha esposa, a pastora Fabiana, bem cansada, trabalhou hoje, mas no meio da correria conseguiu chegar até aqui. Eu sou daquele que eu privo para ela estar junto comigo. Eu brinco com ela que quando eu não era da igreja, do mundo, ela se converteu primeiro, ela orava para mim vir para a igreja. Agora, quando eu venho, ela tem que vir. Amém? Salmos de número 100, o verso de número 4. Salmo 100, verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta dele com louvores e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Entrai pela porta dele com louvores e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Tem uma outra tradução que diz assim: entrai pela porta dele com louvores e em seus atos com hino. Louvai ao Senhor e dai graças ao seu nome. Repita comigo: dai graças ao seu nome. Tomei seu assento, por favor. Estou um pouco com a garganta um pouco irritada. Estou pregando alguns dias. Ontem estive pregando em Nova Iguaçu, hoje estou aqui. Essa vida de itinerante tem hora que a garganta atrapalha um pouco a voz, né? Mas Deus vai nos dar graça. O salmista, quando ele escreve o Salmo 100 e o versículo de número 4, ele vem dizendo que ao adentrarmos a casa de Deus pelas suas portas, devemos louvar a Ele e em seus atos cantar hinos de louvor. E ao adentrar dentro da casa, devemos expressar gratidão. E é esta palavra que eu quero falar um pouco sobre ela e sobre passagens bíblicas que falam sobre gratidão.
Não precisa responder agora. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, por favor. E diz para ela: você é grato ou grata, né? Dependendo do gênero, masculino e feminino. Não responda agora, só pense. Você é grato? Você é grata? A palavra gratidão, ela tem palavras sinônimas que decorre da sua raiz. Então a palavra gratidão também ela é expressada quando uma pessoa demonstra ser grato, raiz da palavra gratidão. Também oriundo desta palavra vem a raiz da palavra agradecer. Juntamente com ser grato e agradecer, oriunda também da mesma palavra, a vertente de reconhecer. Se quando eu findar a pregação, você pegar um dicionário, estará lá. Gratidão, grato, agradecer, reconhecer. Se a palavra reconhecer, meu ministério, ela é oriunda da palavra gratidão, logo eu entendo que para alguém expressar gratidão, ela precisa reconhecer, porque quem não reconhece não é grato. Quando você olhar para alguém que você expressou para aquela pessoa um sentimento de bondade, fez algo, e aquela pessoa simplesmente achou que você fez e deveria fazer, e não expressa o sentimento de agradecimento, esta pessoa, ela não é grata, porque ela não reconhece. Então, quem não reconhece, não pode expressar gratidão. Então, não deixe de fazer, porque essa pessoa não expressou gratidão, ela só está revelando o que está dentro dela. Ingratidão. Em Mateus capítulo 17, versículo 16, 14, 15 e 16, Jesus diz assim: o que dizem por aí que eu sou? Aí os discípulos respondem, dizem algumas pessoas que o Senhor é João Batista. Aí Jesus reconheceu errado. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus reconheceu errado. Aí o outro discípulo olhou para Jesus e disse, dizem que o Senhor é Elias. Ele falou, reconheceu errado. Aí vem Pedro e diz, porém eu digo o Senhor é Jesus Cristo. Aí Jesus vai, reconheceu certo, Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus olha e fala, Pedro, tu reconheceu certo. Por quê? Porque até agora me reconheceram errado. Não sou Jeremias, não sou João Batista e não sou Elias. Eu sou o Deus vivo encarnado. Quem te revelou isso, Pedro? Foi o meu Pai que está no céu. Escuta isso aqui. Eu já escutei, você também. Olha como é importante reconhecer. Eu já escutei, você também. Pessoas lá fora dizer, eu também sou filho de Deus. Espera aí. Todos nós somos criaturas feituras das mãos de Deus. Só passamos a ser seu filho quando o reconhecemos. Porque a Bíblia diz, todo aquele que o aceitar, foi dado-lhe o direito de serem chamados. Porque reconheceu? Filhos de Deus. Então só pode ser filho quem reconhece. O reconhecimento é tão importante que quando aquele centurião se aproximou de Jesus e disse, eu tenho um servo, um criado, não está aqui, está na minha casa, e eu rogo que o Senhor o cure. Jesus se prepara para ir, ele diz, espera aí,
não precisa adentrar na minha casa. Aí Jesus, não. Olha o reconhecimento. Eu também sou homem sujeito à autoridade. E digo para um, vai, e ele vai. E digo para o outro, vem, ele vem. O Senhor não precisa ir na minha casa. A autoridade que está sobre o Senhor é tão grande, e eu reconheço quem o Senhor é, que basta somente uma palavra tua para que o meu criado seja curado. Cadê aqueles que reconheceram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, unigênito do Pai, aquele que veio resgatar o mundo, aquele que morava na mansão celestial, desceu a esta terra, permeou entre os viventes, foi morto e foi vivo, e está sentado à destra de Deus. Reconhecimento. Gratidão. A palavra gratidão, ela vem de agradecer. São palavras sinônimas. Gratidão, grato, agradecer, reconhecer. Em Lucas 17, versículo 16, escuta isso aqui. Jesus está passando na divisão de 2 territórios. Um lado fica Samaria, o outro lado fica Galileia. E Jesus está passando na divisão do território. Quando Jesus está passando ali, a Bíblia diz que de longe 10 homens que carregavam no seu corpo enfermidades mortais, lepra. A lei dizia que eles não poderiam se aproximar de uma pessoa sã, a não ser que avisasse que eram imundos, leprosos. Como não podem se aproximar, eles gritam ao longe, já que a lei dizia que se ele se aproximasse sem avisar, poderia ser apedrejado e levado à morte. Então, ao longe, vendo Jesus passar, eles gritam: nós somos leprosos, tenha misericórdia de nós. Jesus, o avistando, olhou para ele e disse: vai, apresenta-te ao sacerdote. A Bíblia, o texto dá a nos entender que quando Jesus libera a palavra, eles ainda estão leprosos, mas mediante a palavra que foi liberada e a obediência a ela, eles vão em direção ao templo. E quando os 10 homens estão indo, um deles percebe que está sã, olha para o seu corpo, não vê mais as sequelas da lepra, retorna até Jesus. Eu estou falando sobre gratidão. Retorna até Jesus, se lança aos seus pés. Jesus olha para ele e diz: o que foi, o homem? Falou: eu era um dos 10 leprosos, estou curado. Lançado aos pés de Jesus, Jesus olha para os discípulos e diz: não eram 10 os leprosos? Aonde estão os outros 9? Porque só este homem retornou para agradecer a Deus por aquilo que foi feito. Quando Jesus fala isso, escuta isso, a gratidão daquele homem foi expressada quando ele retornou, reconheceu que a palavra liberada gerou cura em sua vida, e após gerar cura na sua vida, ele vai expressar gratidão. Como? Retornando ao lugar ou à pessoa que liberou a palavra para lhe ser curada. Olha o que a gratidão faz. Jesus olha para ele e diz: eu porém te digo, a tua fé te salvou. Peraí, os 10 homens foram curados, mas a gratidão fez com que aquele que retornou alcançasse a cura e também a salvação. Gratidão. Na oração do fariseu, em Lucas capítulo 18, verso 11, na parábola de Jesus, Jesus diz assim, igreja: subia 2 homens ao templo para orar. Um fariseu
e o outro, um publicano. E nós, descemos a lenha no fariseu. Vai mudar a visão dele hoje. Quando o fariseu chega no templo, olha a oração do fariseu: Pai, graças eu te dou. Aí eu fui ver o que o fariseu está agradecendo a Deus, igreja. Aí ele diz na sua oração: eu te dou graça porque eu não sou ladrão, eu te dou graça porque eu não sou adúltero, eu te dou graça porque eu não sou injusto. O coração do fariseu para com Deus é grato. Por quê? Porque ele consegue se manter firme na presença de Deus, se desviando do pecado presente neste mundo. Eu fiquei impressionado com isso. Aí eu fui para outra oração, quando Jesus vai orar na frente do túmulo de Lázaro. Jesus diz, João capítulo 11, versículo 40, 41 e 42, Jesus olha para o túmulo e diz assim: retirai a pedra. A irmã de Lázaro se aproxima dele e diz: Jesus, vai inteirar o quarto dia que meu irmão está aí dentro. O odor é tão forte que se retirar a pedra, ninguém vai ficar aqui, Jesus. Jesus olha para ela e diz: eu te disse, mulher, se tu crendes, tu verás a glória de Deus. Retirai a pedra. Quando eles retiram a pedra, olha a oração de Jesus. Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu te dou graça, ou eu te agradeço. Olha a gratidão dele, porque o Senhor me ouve. Ele não está agradecendo a Deus porque Lázaro vai ressuscitar, ele está agradecendo a Deus porque Deus ouve ele. Precisamos rever o que está nos motivando a levar os nossos lábios a agradecer a Deus, porque estamos ficando materialistas. E só agradecemos a Deus quando o carro é conquistado. Só agradecemos a Deus quando passamos no concurso. Só agradecemos a Deus quando a porta se abre. Só agradecemos a Deus quando a bênção chega. O fariseu agradece porque anda numa vida de retidão. Jesus agradece a Deus porque Deus o ouve. O leproso agradece a Deus porque tem o teu corpo perfeito. O que está nos levando a agradecer a Ele? Qual é a gratidão que nós estamos expressando ao adentrar neste lugar? Deixa eu lhe falar algo. Na primeira igreja que eu congreguei há 15 anos atrás, 3 meses de convertido, servindo a Deus naquele lugar. Eu vi o pastor da igreja algumas vezes, pastor Leandro, Assembleia de Deus, Campo da Fazenda, em Belfor Roxo. Os diáconos chegavam no culto. Ele dizia para o diácono: desce até a casa da irmã Rose e traz a irmã Rose para o culto. Era uma igreja num pico do morro, lá na grama, depois de Miguel Couto. Era uma rua íngreme de barro, sem pavimentação. O diácono, despedido pelo pastor, descia até a casa da irmã Rose, 3 casas antes da igreja, na ladeira. Descia até a casa da irmã Rose. A irmã Rose, paralítica desde nascença, em cima de uma cadeira de roda. Eles inclinavam a irmã Rose para trás, para poder subir a ladeira. O outro
pegava na frente da cadeira de roda, arrastava aquela irmã em cima da cadeira e colocava no culto bem na frente das cadeiras. Quando estava chovendo, a dificuldade, irmãs, era maior. Rua de barros, íngreme, subida. Aí o pastor da igreja dizia: junta 4 irmãos e desce até a casa da irmã Rose. Juntava os 4 obreiros e descia. Algumas vezes não tinha obreiro suficiente, como a irmã Rose cultuava, ouvindo os louvores e a pregação lá da sua casa. Teve um dia, comovido pela situação daquela irmã, quando o pastor reuniu os obreiros para descer até a casa da irmã Rose, eu falei: pastor, não tem número suficiente, permita eu ir também. Descemos a ladeira, batemos no portão e abrimos. Adentramos na sala da irmã Rose, ela toda arrumadinha, se assentada em cima da cadeira, perfumada, com lágrimas descendo no rosto. Eu olhei para ela e o diácono perguntou: por que tu chora, irmã Rose? Ela falou: porque já está no 3º hino da harpa, e eu sei que quando chove, a dificuldade para me levar para o culto é maior, e às vezes não tem irmão suficiente. Aí eu olhei para ela, olhando o diácono falar com ela, ela falou para mim e para os irmãos: mas eu agradeço a Deus, porque vocês vieram hoje para me levar, para eu poder cultuar a Ele. Agarramos na cadeira, eu sinto Deus, eita glória, está arrepiando aqui. Agarramos na cadeira da irmã Rose, inclinamos ela para trás, subimos aquela ladeira. Quando adentramos dentro do templo, em cima da cadeira de roda, a irmã Rose explode em línguas estranhas. Nós começamos a chorar, empurrando a cadeira, e ela dizendo: graças eu te dou por poder entrar dentro da tua casa e louvar o teu nome. Bate a tua perna aí no chão, assim, bate assim. Bate aí tua perna aí no chão, bate, bate. Bate a tua perna aí no chão. Você tem motivo para agradecer a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus. Já tem gente chorando. Precisamos rever o que está nos levando a agradecer a Ele. Sábado passado, fui pregar em uma igreja. Jesus é a luz da vida. Adentrei pela porta da igreja. Estava lá, irmãs, no 39º ano de aniversário daquela congregação, pastoreada por um pastor que me conheceu em um culto pregando. Preguei na festividade do 39º ano daquela congregação. Fui convidado para pregar no 40º ano, sábado anterior. Subi no púlpito da igreja, conversei com alguns irmãos e com a pastora e esposa do pastor, presidente do ministério. Na conversa que estava tendo com ela, perguntei: cadê o pastor da igreja? Ela falou: pastor André, meu esposo, está triste, cabisbaixo, não vai poder vir para o culto. Eu falei: por que, minha irmã? Ela falou: 2 meses atrás, por causa da diabetes, o meu esposo teve que amputar uma das pernas na altura do joelho e ainda está em processo de cicatrização. Eu falei: meu Deus, é mesmo, irmã? Ela falou: é, o presbítero aqui, que é vice-presidente, está na direção do trabalho. Ela falou, e as lágrimas desciam no rosto, e era essa palavra que eu iria pregar naquele dia. No meio da pregação, eu desci do altar e segurei a mão
daquela irmã e disse para ela: aqui vai um recado para o pastor presidente dessa igreja, meu amigo, pastor Sebastião. Diga para ele que não é para ele ficar triste, porque Jesus permitiu a perna dele ser amputada. Não fica não. Ela falou: não, pastor André, não. Diga para ele que eu empurrei uma cadeira de roda de uma irmã para vir para o culto, cultuar a Deus, paralítica de ambas pernas, desde nascença. Quantos anos o pastor Sebastião tem? Ela falou: 65 anos de idade. Fala para ele agradecer a Deus, porque em 65 anos de vida, ele teve o privilégio de poder pisar seus pés no chão, adentrar por essa porta e louvar o nome dele. Em vez dele se entristecer pela perna perdida, agradece porque a outra ainda está no lugar. Gratidão, gratidão, gratidão. Minha esposa que está aqui, um dia eu indo para o culto, passei por um jovem, aproximadamente 22 anos de idade. Eu indo para o culto, quando eu estou no caminho, a olhar para aquele jovem, eu percebi algo que não tinha como não ver. Cheguei na igreja, dobrei o joelho e estou orando. Os membros da igreja veio chegando e eu chorando, e minha esposa que está aqui me puxou do terno e disse: já está bom de orar, o culto vai estender. Não sabendo ela por que orava, por que chorava, peguei o microfone da igreja e fiz a pergunta que fiz aqui hoje: igreja, será que nós somos gratos a Deus? Olhou um para o outro sem entender nada, como o pastor deu uma palavra dessa no início do culto. Eu falei: deixa eu lhe contar o que eu acabei de ver. Vindo para cá, eu me deparei com um jovem andando na rua, conversando com outro jovem. Percebi que ele não tinha os 2 braços, somente um cotoquinho, sem a parte do corpo. Virei para a igreja e falei: aperta a mão, aperta aí, aperta a mão da pessoa que está do teu lado. Está conseguindo apertar? Está sentindo o calor da mão dela? Está sentindo? Teve pessoas que vieram a este mundo que nunca tiveram esta oportunidade. Quantas vezes você carinhou o seu filho, pegou ela e ele no colo, carinhou a sua esposa e o seu esposo? Quantas vezes levou a mão no rosto para enxugar as lágrimas, segurou em algo quente ou frio? Aí falei para a igreja: sabe por que eu estou chorando? Porque eu tenho os meus 2 braços no lugar. Não é o carro, não é a casa, não é o salário, não é a empresa, não é a faculdade, não é a promoção, não é os bens. Pastor, estou aqui, meu corpo está enfermo. Está viva? Está vivo? Eu já orei, pastor, e não fui curado. Está viva? Eu tomo medicação, pastor, controlada. Está viva? Está vivo? Levanta a tua mão, agradece a Deus, porque Ele é fiel.
Precisamos rever. Precisamos rever. Esse ano está se findando. Aí talvez você não entrou na faculdade que você queria. E está aí angustiada. Não recebeu a promoção que queria. Aí quando eu perguntei, você é grato a Deus, a tua mente logo procura motivos. Não entrei no curso, não entrei na faculdade, não comprei meu carro, aí continuo na casa que estou morando. Deixa eu fazer algo aqui. Pouco tempo agora, aqui no município de Nova Iguaçu deu uma chuva. Alguns irmãos e irmãs vão lembrar. Uma chuva forte. Quando eu cheguei na igreja, uma irmã me cercou. Olhou dentro dos meus olhos e eu percebi que os olhos dela estavam lacrimejando. Aí falei para ela assim, está triste, irmã? Ela falou, pastor André, eu levantei alguns móveis e outros eu perdi. Não teve jeito, a água entrou na minha casa. Pastor André, querendo questionar, eu sou serva de Deus. Como diz, por que Deus me permitiu? Aí eu olhei para ela e falei, irmã, a senhora é grata a Deus? A mente dela focou no problema. A água entrou na minha casa, perdi imóvel. Esse homem veio perguntar se eu sou grata a Deus. Enquanto ela está pensando, eu falei, a água só entrou na sua casa, irmã, porque a casa é sua. Aí enquanto ela tentava raciocinar o que eu estou falando, eu falei, quantas pessoas, irmã, queria ter a casinha que a senhora tem. Daqui a pouco a água vai baixar, minha irmã, e a casa continuará sendo sua. E em outra oportunidade os móveis serão postos no lugar. Ela parou por alguns segundos olhando para mim e falou, é mesmo, né, pastor? Graças a Deus pela minha casinha. Termina agora. No livro de 2 Samuel, capítulo 9. Davi sobe ao trono. Quando Davi está reinando, Davi, por ter um coração grato, faz uma pergunta. Ficou alguém da casa de Saul vivo para que eu use para com ele de misericórdia? Aí falaram para ele, tem um homem que pode lhe responder isso, ó rei. O nome dele é Ziba, servo de Saul. Trouxeram Ziba à presença de Saul, de Davi, e Davi olhando para Ziba diz, ficou alguém da casa de Saul vivo para que eu use com ele de benevolência? Ele falou, tem um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Davi só tem um problema. Qual? Quando o Senhor tomou a terra de Jerusalém, expulsou todos os paralíticos e aleijados daqui dessa terra. Esse Mefibosete, ele mora na terra de Lodebar. E quando os filisteus guerreavam para tomar o território, a sua ama, ao tentar fugir e preservar a sua vida, deixou ele cair. E ele é paralítico de ambos os pés. Davi olhou para ele e falou, manda buscá-lo. Traz ele para Jerusalém. E coloca ele se assentado à roda da mesa do rei. Se eu estou lá, eu pergunto, peraí, Davi, por que tanta misericórdia? Quando falaram que o homem estava vivo, Davi se lembrou da aliança dele com Jonatas. E o coração grato de Davi, mesmo sabendo que Jonatas era morto, viu a oportunidade de expressar gratidão. Porque às vezes a gratidão não é por merecimento da pessoa, tem a ver com a gente.
Aí tem pessoa que pergunta: por que tanta gratidão com ela? Por que tanta gratidão com ela? Nem merece, mas não é ela. É a minha oportunidade de expressar o que está dentro de mim para fora. Manda trazer. Quando traz, é tu, Mefibosete? Mefibosete? Sim. Filho de Jonatas? Sim. Tu passarás a comer pão na mesa comigo. E toda a terra que pertencia ao teu pai, eu vou restituir. Mefibosete, no chão, diz: porque tu usaste de tanta benevolência com esse cão morto. Não é você, Mefibosete, é o meu coração que é grato. Sabe o que fez Jesus sair da onde estava, vir até Betânia para ressuscitar Lázaro? É porque todas as vezes que Jesus estava em Betânia, era a casa de Lázaro que recebia Jesus e os discípulos. Quando o mensageiro foi, Jesus olhou para os discípulos e disse: nós vamos em Betânia. Olha o texto, eles falaram: mas eles procuram a tua morte e tu vai voltar para lá? Jesus olhou para os discípulos e falou: enquanto é dia, é necessário que eu faça a obra. Vem noites que eu não vou poder trabalhar. Eu vou lá porque o Filho do Homem será glorificado. O que levou Jesus de volta a Betânia era que ele tinha a oportunidade de expressar gratidão por aquele que estendeu a mão para alimentar ele e o corpo ministerial que o ladeava. Guarda isso aqui: quem sai de uma igreja falando mal do ministério, falando mal da casa, está expressando ingratidão, porque quem é grato volta para agradecer por aquilo que foi feito enquanto estava. Não para de fazer o bem, não. Não deixe de ser grato, não. A gratidão precisa estar dentro de nós. Jesus espera que nós sejamos gratos. Termina aqui. Ser grato pelo seu esposo. Ser grato pela sua esposa. Ser grato pelos seus filhos. Ser grata pelas suas filhas. Um jogador de basquete da NBA, de aposentado, um dos maiores dos Estados Unidos, em uma reportagem, querendo indagar a respeito do seu filho único, perguntaram para ele: qual é o seu maior tesouro? Se referindo aos títulos conquistados na NBA. E perguntaram: e o seu filho? Ele olhou para os repórteres e disse: o meu maior tesouro não foi os recordes que bati, acertando a bola naquela cesta. Não foi os títulos conquistados pelo talento que eu tenho. O maior tesouro que eu tenho na minha vida foi de poder ser pai e carregar o meu filho no colo e ter ele vivo até o presente dia de hoje. O repórter indagou: pessoal, aí ele falou: continua sendo o meu maior tesouro. E eu?
agradeço a Deus. Por quê? Porque Deus me deu o privilégio de poder ser pai. Porque tem pessoas que não tiveram esse privilégio. Aí indagaram novamente, mas você sabe qual é a conduta dele? Ele falou: está encerrado este assunto. Por quê? Porque quem tem um coração grato, não é as circunstâncias que irá me fazer ser grato ou não. Eu vou expressar o que está dentro de mim. Porque se a situação, o percurso mudar, eu mudo quem eu sou. E isso não é assim. Eu sou o que sou, independente das circunstâncias. Daniel dentro da Babilônia, todos se contaminaram, todos se perderam. Ele continuou sendo reto e íntegro a Deus. Por quê? Porque a gratidão faz parte de nós. Amém? Quantos recebem? Aplaude e glorifica o nome de Jesus.